Olha, o massacre do Carandiru foi fundamental para a criação do PCC, tanto que o próprio primeiro estatuto do PCC, ele previu, né, num dos seus artigos, o massacre do Carandiru como sendo um dos motivos, né, que impulsionou a criação da facção. Está lá no próprio estatuto do PCC. Então, a gente tinha uma política deliberada, né, de matar, como se matar os delinquentes fosse produzir segurança pública, fosse produzir uma sociedade limpa, né? Uhum. Só que do outro lado tem pessoas que se organizam para resistir a isso, né? Nesse caso, de forma muito bem sucedida, né? No caso do estado de São Paulo, né? Ou seja, do limite dessa repressão, no momento mais violento da polícia de São Paulo, na cadeia de castigo de todas as cadeias do estado de São Paulo, ou seja, no epicentro da violência, nasce o PCC. Criado em 31 de agosto de 1993 na Casa de Custódia de Taubaté, conhecida como Piranhão, o primeiro comando da capital nasceu com o discurso de combater a opressão no sistema prisional e evitar novos massacres como o do Carandiru, ocorrido um ano antes. Por quase 10 anos, o governo do estado de São Paulo negou a existência da facção. Em 3 décadas, a organização criminosa se tornou a maior do país e fatura ao menos $1 bilhão por ano, a maior parte com tráfico internacional de drogas, e atua em toda a América Latina, em países da Europa e do Oriente Médio. Hoje, estima-se que o grupo tenha cerca de 42 mil integrantes formalizados. Na época, até o PCC se tornar hegemônico, eu, por exemplo, como promotor em Bernardes, fazia vários júris que era relativo à morte de presos, e hoje isso é raro acontecer no sistema. Até acontece, mas quando acontece em cadeias do PCC é porque houve permissão, houve uma espécie de julgamento. Então eles colocaram ordem no caos, né? E eu acho que a hegemonia veio a partir de 2002, mas ela foi realmente consolidada por volta, depois dos ataques de 2006, né? A gente já tinha uma hegemonia do PCC, tanto nas ruas quanto no sistema prisional. Hoje, 85% do sistema prisional paulista, estou falando de quase 200 unidades prisionais, elas são coabitadas por integrantes do PCC. Mudou tudo, a cadeia virou outra. Olha, em 1992, o crack entrou na detenção. E o crack varreu a cocaína injetável, que era a droga da moda antes do crack. Tanto que a gente tinha um índice altíssimo de HIV positivos na detenção. Nesse estudo que eu fiz, eram 17,3% HIV positivos, imagina. E o crack substitui a cocaína injetável, porque o usuário de cocaína injetável não se interessa em cheirar a cocaína. Eles acham que é uma coisa babaca, que não dá barato e tudo, né? A droga na veia dá um impacto no cérebro, tanto que eles chamavam isso de baque na veia. Aí o crack desorganizou a cadeia inteira. Mas o crack, de repente, parece que foi uma mágica. Acabou. Não tinha mais crack. De jeito nenhum. Não entrava crack em cadeia nenhuma. E lei de bandido é para funcionar, né? O PCC se transformou numa empresa e não tinha sentido ter o cara lá fumando crack. E fumando crack ele fazia dívida, dava confusão, violência, e ele não tinha dinheiro para pagar a parte dele das coisas, enfim, e era desorganização total. E eles proibiram. A facção teve 8 idealizadores, entre eles Misael Aparecido da Silva, criador do primeiro estatuto. Idemir Carlos Ambrósio, o Sombra, seu primeiro líder. César Augusto Roriz da Silva, o Cezinha.
e José Márcio Felício, o G-Leão, inventor da sigla PCC. Mas em 2002, há uma mudança no comando e uma nova figura ascende. Marcos Williams Herbas Camacho, o Marcola. O Marcola, ele é um indivíduo muito inteligente, conversa muito bem, é muito simpático, ele tem rapidez de pensamento, sim, muito grande, uma pessoa diferenciada realmente. Ele nunca morou em favela, nunca esteve próximo da miserabilidade. Ele foi criado por uma tia no bairro do Glicério e ele, desde de pequeno, se envolveu com pequenos delitos, né? Baixada da Gabiçama no centro da cidade. E ele, nessa época, desde pequeno, ele tinha um relacionamento muito próximo, muito perto do Cezinho, do César Augusto Muriciba, que também vivia na mesma situação, só que o Cezinho era de classe média um pouco mais alto. Houve uma cisão, principalmente com as mulheres, né, desses líderes, porque elas estavam em liberdade, elas tinham uma liderança também na rua muito forte. Acabou que a mulher do Marcola, a primeira mulher do Marcola, Ana Olivato, advogada, foi assassinada, possivelmente a mando, né, do Cezinho e do G-Leão, e isso gerou aí uma cisão, gerou um outro banho de sangue e também ocasionou a ascensão do Marcola. Em maio de 2006, São Paulo viveu dias de terror. Ônibus foram incendiados, delegacias atacadas e policiais assassinados. Foi uma reação do primeiro comando da capital à transferência de Marcola para a Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, presídio de segurança máximo. A retaliação causou medo na população e um clima de guerra se instalou na cidade. Avenidas importantes ficaram completamente vazias. Após as mortes de agentes públicos, ocorreram seguidas mortes de pessoas nas periferias, efetuadas geralmente por homens encapuzados. Segundo o estudo do Laboratório de Análise da Violência da Universidade Federal do Rio de Janeiro, cerca de 400 pessoas foram mortas durante a onda de violência, entre civis e policiais. No início, eu mesmo ouvi de secretários, ouvi de chefes da Polícia Civil, por exemplo, que o PCC não existia, ou que o PCC era a criação da imprensa, ou mesmo que se o PCC existiu algum dia, ele já havia sido extirpado, que haviam quebrado todos os dentes do PCC em função de algumas prisões. Então, isso tudo, né, gerou essa omissão do Estado de São Paulo, que veio ocasionar aí, favorecer o crescimento aí exponencial da facção. Em abril, o Ministério Público mostrou em denúncias o elo da facção com o poder público. A Operação Fim da Linha foi deflagrada contra empresas de ônibus da cidade de São Paulo que seriam usadas para lavar dinheiro do tráfico de drogas. Mas especialistas e integrantes do Ministério Público não enxergam que a organização vá perder força tão cedo. O PCC hoje é um dos poucos players internacionais do tráfico de cocaína. São poucos, né? Muitos operadores na produção que são pouco poderosos, muitos operadores de distribuição no varejo que são muito pouco poderosos e pouquíssimos operadores da logística internacional que são muito poderosos. O PCC é um desses hoje, né? É um desses grandes operadores de logística internacional do tráfico de cocaína, do tráfico de armas, né? E, portanto, com uma capacidade de decisão, de regulação desses mercados muito forte, né? Essa é a grande questão. Porque o PCC, ele é como um parasita. Ele vive o tráfico de drogas. Se você limitar o tráfico, cortar o tráfico, ele acaba. Agora, o que o Brasil quer? O problema é que nós temos uma legislação, nós temos experiências, nós temos isso, nós temos aquilo, mas essa é uma questão que ainda está em aberto. Porque o caminho do Brasil vai no sentido de que ele é contra o tráfico, mas não é tão contra. Ele é contra o consumo, mas também não é tão contra. Então, nada está sendo feito para acabar com o crime, muito pelo contrário, tudo está sendo feito para que isso continue. Então, por que eu tiro um moleque da esquina, que tem 16 anos, e boto ele num centro de detenção disfarçado de centro socioeducativo, cheio de gente do crime? E daí o outro vem na esquina no lugar dele, e eu pego e boto ele lá para se formar no que os meninos chamam de faculdade. Ele faz 18 anos, ele vai
para uma cadeia de adultos só entre os caras do crime que estão o dia inteiro falando nisso. Então, como que isso, né? Como que uma política que nasce dentro dos presídios e é alimentada pela política pública, como é a política do PCC, como que a gente vai falar de reduzi-la ou de acabar com ela, se o que a gente está fazendo é justamente fomentá-la, né?